Então, vamos lá? Primeiro ano. Vocês viram o primeiro slide, a resolução da letra A e da letra B. Agora, nós vamos ver o restante do slide para resolver a letra C, certo? Então, a equação de Torricelli. Torricelli foi um italiano muito importante para a cinemática, tá? Ele teve uma contribuição muito boa para a cinemática. Olha aí a figura dele, né? Esse bigodinho assim esquisito, eu acho que devia ser moda. Mas, enfim, era uma pessoa muito inteligente, muito esforçado, estudioso, e foi um dos alunos, né? Trabalhou junto com o Galileu. Olha que prestígio, né? Pois é. Então, ele teve uma contribuição imensa na parte da geometria, da análise de gráficos, por exemplo, na área da cinemática em física. A sua equação, onde a gente tem aqui, ó, V, que é a velocidade final, esse V sem o zerinho, representa a velocidade final. Velocidade final que deve ser dada em metros por segundo ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado também, A é de aceleração e ΔS é de deslocamento, certo? Então, essa é chamada de equação de Torricelli. É uma equação da cinemática desenvolvida pelo físico e matemático italiano Evangelista Torricelli. Essa equação permite determinar grandezas como aceleração, velocidade final, inicial e até mesmo deslocamento. Tá? Então, em uma questão como aquela, no caso a letra C, né, nós vamos utilizar essa equação para descobrir o deslocamento, porque a gente descobriu a velocidade final, não foi? Descobriu a aceleração na letra A, descobriu a velocidade final na letra B, e agora o que a gente tem que descobrir é o deslocamento daquele móvel, né? Então, nós vamos usar a equação de Torricelli. Antes disso, eu vou apresentar para vocês um exemplo, tá? Então, ao avistar um acidente na pista, um motorista que se movia com velocidade de 72 km por hora pisa no freio, imprimindo uma desaceleração. Ou seja, a aceleração aí ela é negativa, tá? Ela vai estar diminuindo a aceleração constante a um veículo de módulo igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Até pará-lo completamente. Determine, letra A, o deslocamento sofrido pelo veículo até a sua parada completa. Então, isso daí, ele é muito... Esse tipo de questão é muito comum em física, né? Toda vez que você freia, você não freia bruscamente, né? Sempre o móvel desloca um pouquinho, né? Até realmente parar. Então, é justamente por isso que um carro não pode ficar andando colado no outro. Porque se o outro frear e você frear, você não vai frear e ficar automaticamente no mesmo canto. Você vai deslocar um pouquinho, tá? E esse pouquinho pode causar um acidente, né? Então, pensando nisso, distância de 2 carros de um para outro. Então, o deslocamento sofrido pelo móvel, e na letra B, ele pergunta o intervalo de tempo necessário para que o veículo pare completamente. Qual é esse tempo? Então, vamos ver como é que resolve a questão. Tá lá? Então, a fórmula, né, é a equação de Torricelli, e agora a gente vai substituir os valores na fórmula. Então, vejam aí que a velocidade final é zero. Por que é zero? Porque o carro vai parar, não é? Então, a velocidade final é zero. No caso, a velocidade inicial, que é 72 km por hora, já foi convertida para metros por segundo, por isso que está aí em 20. Menos 2, que já faz parte da fórmula, porque está negativo, porque a velocidade, lembra que a aceleração é uma desaceleração, então ela é negativa, ok? 2 metros
aliás, aqui, 2, esse 2zinho aqui é de 2 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração, e o sinal saiu de positivo para negativo, porque nós estamos falando de um processo de desaceleração. E o ΔS, que é justamente o que a gente precisa encontrar. Então, aqui, ó, novamente, né? Olha, veja que a gente passou ΔS para o primeiro membro da equação, né? E como havia zero do outro lado, divisão com zero não vai dar influência em nada, então por isso ficou ΔS, que é igual a 20 ao quadrado, 400, né? E nós temos uma divisão, né? Foi feita uma equação aí, onde menos 2 vezes 2 deu 4, foi passado para o outro lado também, junto com o ΔS. Por isso que voltou dividindo, né? Então, todo esse bloco que vocês estão vendo aí, menos 2 vezes 2 vezes ΔS, ficou assim, menos 4 vezes 2 vezes, aliás, menos 4 vezes ΔS. Isso foi colocado no primeiro membro da equação, tá? Só que ao passar para o segundo membro, ele passa dividindo, tá vendo? Foi feita uma divisão aqui, ó. Esse bloco aqui, ó, ela passou para o primeiro membro e voltou o 4 dividindo. 400 foi dessa operação aqui, 20 ao quadrado, tá? Dividido por 4 dá 100 metros. Então, a gente achou aí o deslocamento que foi o que aconteceu com o móvel, certo? Então, novamente, velocidade final, zero, porque o móvel está parando. Velocidade inicial convertida em metros por segundo, 20 metros por segundo ao quadrado. 2, que já faz parte da fórmula, o sinal negativo, ele ocorre porque a gente está falando de uma desaceleração, e o 2 do A, que é 2 metros por segundo ao quadrado. Multiplicando, vai ficar menos 4 vezes 2, menos 4 vezes ΔS. Todo esse bloquinho passou para o primeiro membro da equação. Por isso que esse 4 aqui vai surgir no segundo membro da equação, que é o depois do sinal da igualdade, dividindo o resultado de 20 ao quadrado, que é 400. Então, 400 dividido por 4, 100 metros, tá? Então, o carro sofreu um deslocamento de 100 metros. Agora, o que a gente vai fazer? Agora, nós vamos descobrir qual foi o intervalo de tempo necessário para que o veículo pare completamente. Então, para isso, a gente vai usar essa outra equação que já foi apresentada para vocês, que é velocidade final é igual a velocidade inicial mais A vezes T. A é quem? Aceleração. T é quem? Tempo. Né? Então, substituindo. Qual é a velocidade final? O carro não vai parar? Zero. Velocidade inicial, 20. Aceleração é uma desaceleração, por isso, sinal negativo, menos 2, vezes T. Então, ó, percebam que foi passado, tá vendo? O menos 2 foi para o outro lado, positivo, menos 2T, que é igual a 20. Então, T vai ser igual a 20 dividido por 2, né? Que é igual a 10 segundos, certo? E a equação horária da posição do movimento uniforme. Vocês lembram da equação sorvete? Aquela ali é para o movimento uniforme. Essa é para movimento uniformemente variado, que é a variação de velocidade, né? Então, a gente tem uma outra apresentação. O pessoal gosta muito de chamar essa equação aí de sorvetão, mas o nome dela mesmo, é função horária da posição para movimento uniformemente variado. Okay? Então, preste atenção, porque a fórmula é muito bonita. Então, bora lá. S é quem, minha gente? Deslocamento. S sozinho é deslocamento final. S0, deslocamento inicial. V0, velocidade inicial. T de quê? De tempo. A de quê? A aceleração. T
de tempo, e o 2 já faz parte da fórmula, certo? Então, aqui a legenda, né? S posição inicial ou posição final, e S0 posição inicial, tudo em metros, se tiver em quilômetros você transforma. Velocidade em metros por segundo, aceleração em metros por segundo ao quadrado, e o tempo tem que estar em segundos também. Então, essa equação, com ela, você consegue descobrir várias coisas. Ela vai servir para você descobrir o deslocamento final, inicial, a velocidade inicial, o tempo, né, a aceleração, enfim. Você pode descobrir várias incógnitas dessas daí, tá certo? Então, ela é muito importante. Vamos ver um exemplo? Então, suponhamos que um automóvel com velocidade escalar inicial de 10 metros por segundo acelere 1 metro por segundo ao quadrado constantemente, aceleração constante. A distância percorrida nos 6 primeiros segundos é igual a... Então, bora lá. O exercício fornece a velocidade inicial, que é V0, igual a 10 metros por segundo, a aceleração, que é igual a 1 metro por segundo ao quadrado, e o tempo de 6 segundos. Agora, basta usar a função horária do espaço e determinar, assim, os valores percorridos, né, pelo móvel durante os 6 primeiros segundos. Então, bora lá. Vamos utilizar essa equação. Substituindo os valores da equação, você tem posição inicial 0, velocidade inicial 10, tempo 6, 1 que é da aceleração, 6 que é do tempo ao quadrado, tá? E dividido por 2. Como é que vai ficar isso? Então, você tem 10 vezes 6, 60. Lá em cima, 1 vezes 6, não é 1,6, é 1 vezes 6, tá? Então, 1 vezes 6, 6, ao quadrado, 36. Dividido por 2, então você vai ficar com esse formato aí. Deslocamento final é igual a 60, mais a divisão de 36 por 2. E 36 dividido por 2 vai dar 18, mais 60, 78 metros. Então, esse foi o deslocamento final do móvel. Simples, né? É só ter atenção para conseguir resolver, ok? Eu vou passar um vídeo agora para vocês, junto com essa apresentação, que vai mostrar a resolução da letra C daquela questão, tá? No quadro, eu vou mostrar para vocês como é que se resolve aquela equação. Olha, dúvidas pelo Zap, certo? Perguntas e respostas das atividades. Letra legível, capricha na foto, que às vezes vem umas tão clarinha que não dá para enxergar direito. O meu e-mail está aí, silvanabio37@hotmail.com. E os vídeos, querendo rever a videoaula, vocês podem encontrar o link no grupo que vai levá-los ao meu canal do YouTube. Aproveita e dá o like. Tchau! Bora continuar? Lembra que ficou a letra C? A gente não fez porque ainda tinha um slide para falar sobre ela, né? Então, a gente vai trabalhar com esta equação linda aqui, maravilhosa, ó. Tá vendo aí? Já tá quase de noite, por isso que eu tô com a luz do flash ligada. Então, bora lá e ver os dados que nós tínhamos. Nós tínhamos uma velocidade inicial que estava em 36 km por hora. E a gente transformou em 10 metros por segundo, dividindo esse valor por 3,6. Nós achamos a velocidade final, tá? Que ficou em 16 metros por segundo. Se a gente multiplicar por 3,6, a gente tem um valor em quilômetro por hora, 57,6, certo? E a aceleração da gente, que era de 2 metros por segundo ao quadrado, que foi o valorzinho que nós achamos, ok? Então, nós vamos aplicar essa equação para poder resolver e descobrir qual é o valor do ΔS. É muito mais simples a gente fazer a opção por esse valor que está em metros por segundo do que utilizar
esses valores aí em quilômetros por hora. Então, bora substituir na equação. Primeiro esse aqui, ó, que não tem esse zero aqui, isso aqui é a velocidade final. Então, a velocidade final nós descobrimos que é 16 ao quadrado, que é igual a velocidade inicial, 10 ao quadrado, mais 2 vezes quem é a aceleração. A gente descobriu na letra A que a aceleração é 2. E ΔS, que é o que a questão letra C, né, alternativa letra C, está pedindo. Então, a gente não sabe ainda o valor do ΔS, do deslocamento. 16 ao quadrado é 16 vezes 16, é 256, que é igual a 10 ao quadrado, 100, mais, multiplica 4 vezes 2 vezes ΔS, ok? Posso somar? De jeito nenhum. Tá havendo uma multiplicação aqui, então você não pode somar, vai ficar nunca 104. Certo? Se botar 104 aqui, eu quebro o isolamento, vou até a sua casa e te dou um cascudo. Então, não faz isso, ok? Então, o que você vai fazer aqui, ó? Tá positivo? Vai passar? Subtraindo, né? Então, vai ficar 256 menos 100, que é igual a 4 vezes ΔS, ok? E 256 menos 100 vai ser igual a 156, que é igual a 4 ΔS. Tudo que está multiplicando faz o quê? Passa dividindo. Então, nós vamos ter ΔS é igual a 156 dividido por 4, que é igual a... Qual vai ser o valor? A dessa divisão aqui vai dar 39 metros, tá? Então, nós vamos ter aqui, ó, 39 metros é o que? A resposta do deslocamento, variação de deslocamento, ok?